de review de produtos, contendo o e-mail, nome, estado e review do cliente. Me ajude criando alguns rows, que são algumas linhas, né, com conteúdo fake para testes. Vamos ver se ele cria. Tá aí, gente, ó. Ele colocou um e-mail fake, o nome, o estado, inclusive com a abreviação, e com um review fake. Olá, seja bem-vindo ao Automaster BR, onde ensino você, que é apaixonado por tecnologia, a revolucionar micro e pequenas empresas com inteligência artificial, automação e outras ferramentas mais. Hoje eu quero mostrar para você uma comparação entre a inteligência artificial no Notion com a do Coda, que acabou de ser lançada. E vamos fazer essa comparação. Se você é novo aqui no canal, talvez você não saiba, mas eu realmente gosto muito do Notion e do Coda, cada um para sua funcionalidade. Notion geralmente eu uso mais para documentos, para wiki, páginas de consulta. Coda eu uso quando eu tenho que usar tabela, né? Mexer com coisas que você tem que consultar tabelas, ele é melhor para isso. Mas é claro, você pode usar o Notion para tudo ou o Coda para tudo, enfim, cada situação é uma situação diferente. Mas agora, como a gente tem inteligência artificial nos dois, vamos fazer essa comparação. Vamos pular aqui para a tela então. Você tem aqui a inteligência artificial do Notion, uma introdução à inteligência artificial do Notion. Esse é o site deles, tá? Vamos ver rapidinho o que eles oferecem aqui, ó. Ele vai te dar uma forma de você colocar resumir, Your Ultra Capable Teammate. Você pode fazer resumos e tal, e ele gera alguns componentes dentro do Notion. E é aí que a coisa começa a ficar poderosa, porque se você tem uma inteligência artificial, tipo um ChatGPT dentro de uma ferramenta que ele só faz o que o ChatGPT já faz, hoje, do jeito que nós estamos, não é um grande diferencial. O diferencial é o quanto que a ferramenta consegue criar coisas que estão dentro da própria plataforma. Então o Notion, ele deveria criar mais componentes, tabelas e tal, e assim como o Coda, né? Então você pode ver que aqui ele faz um summary, ele resume, e cria uma tabela. Você pode ver que não é uma tabela normal. O que ele pode fazer mais de criação de componentes? Ele pode criar aqui, ó, aqueles checkbox, como você pode ver aqui, aquelas caixinhas para você marcar se está completo ou não. De novo, ele pode fazer um resumo, né, um summary, ou ele pode criar um takeaways, que são notas importantes, pontos importantes daquele resumo em bullet points, que são esses pontinhos pretos que você está vendo aqui, ó. Tá? Então é como se fosse um resumo, mas colocando esses pontinhos, esses bullet points. O que mais ele pode fazer? Pode improve your writing, ou seja, ele pode melhorar a sua escrita de diversas formas. Ele pode corrigir, traduzir, editar aquilo que você colocou, fazer mais longo, mais curto, explicar e fazer em linguagem mais simples. Gente, você pode ver que aqui já tem um primeiro ponto. O Notion, ele não traz muita interatividade com os componentes dentro dele mesmo. São mais coisas que o próprio texto faz, né? Se a gente baixar aqui, ó, de novo, ele está fazendo brainstorm, que é mexendo só com o texto em si, criar blogs e tal, então, e acabou. Você tem então o Notion fazendo muita interação com o texto, talvez está faltando um pouco de criação de componentes dentro daquilo que é possível fazer com ele. Vamos ver o Coda. O Coda, essa é a página do Coda da inteligência artificial de ajuda, né? O Coda está em alfa ainda, pelo que estou vendo aqui. Vamos ver alguns exemplos. Ele está falando aqui para escrever, para fazer resumo. Então ele faz coisas semelhantes com o que o Notion faz. Mas tem um detalhe interessante. Ele também cria bullet points e tal, mas se você vê ele criando, por exemplo, esse resumo, você vê que tem botões aqui. Ele pode interagir com esses botões, criar coisas, tá? Ele pode fazer ações. Então, ele tem um pouco mais de atividade. E se você olhar aqui, ele inclusive dá para buscar informações dentro de tabelas, dentro de colunas específicas numa tabela, o que é bem interessante. Vamos então para a nossa comparação direta. Então tá bom, tá dividido. Do lado esquerdo a gente tem o Coda, do lado direito a gente tem o Notion, com 2 páginas totalmente em branco. E a primeira coisa que eu quero fazer é criar uma tabela onde ele vai mostrar os estados do Brasil com as capitais, com a abreviação,
do estado, porque isso é interessante. Quando a gente está criando uma tabela e a gente quer colocar, por exemplo, quais são os estados e tudo para selecionar, é interessante que ele crie isso, porque senão eu tenho que buscar na internet e tal. Eu quero começar com o Notion, no lado direito aqui. Então, só para salvar meu tempo, eu já escrevi, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Crie uma tabela com todos os estados brasileiros, contendo o nome do estado, a capital, a abreviação e o tamanho. Vamos dar um Enter. E olha que bonito. Ele está criando a tabela, a abreviação. Ele só não colocou o tamanho. Ele colocou pequeno, médio, grande. Se eu colocasse de forma mais explicada, por exemplo, em quilômetros quadrados, possivelmente ele ia entender isso, tá? Mas aqui tem um problema. Ele criou numa que a gente chama de uma tabela simples, ó. Isso aqui não é uma tabela no Notion. Se eu for criar uma tabela, eu tenho que clicar nessa barrinha aqui, ó. Escrever table e eu vou criar um database, que é uma tabela em si. E aqui que é a maior diferença entre o Notion Coda para mim. O Coda, ele permite fazer uma tabela de verdade. O Notion, ele não cria uma tabela que eu considero de verdade, né? Ele vai criar essa tabela simples aqui. Vamos fazer o mesmo pedido aqui pro Coda, para AI do Coda aqui, né? Vou dar um Ctrl V e vou criar. Olha que interessante. Ele já criou então aqui o estado, a capital, a abreviação, até aí tudo bem. E ele entendeu que aqui seria quilômetros quadrados. Ele já colocou em número essa informação aqui. Beleza. Então, se eu quiser criar agora uma outra tabela aqui para usar essa como parâmetro, eu poderia, né? Olha que legal. Então, você tem a tabela criada de forma de tabela de verdade no Coda e não no Notion. Então, um ponto para o Coda nesse sentido. Agora, nos meus testes, o Coda ele não conseguiu mudar muito o tipo de coluna. Por exemplo, se aqui eu tivesse um status, né? Completo, não está completo e tal, ele não conseguiu criar um campo de select. Ele vai criar um campo normal com nome, mas para você mudar e colocar as informações. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu quiser criar uma outra tabela aqui, ó, vamos colocar essa barrinha, um Enter e vamos colocar assim. Crie uma tabela de cliente onde vai ter o nome do cliente, vírgula, o telefone e o estado em que ele mora. Ponto. Para o estado, por favor, utilize uma relação com arroba. Eu vou fazer uma referência à tabela de estados brasileiros. Vamos ver se ele faz. Então ele criou aqui o nome do cliente, o telefone e o estado, mas você pode ver que o estado não está aqui relacionado com essa tabela. Se eu quisesse relacionar, teria que vir aqui no column type, relation, teria que vir aqui estado, aí sim eu vou selecionar a relação, tá bom? Então, o Coda, ele ainda não consegue fazer coisas muito avançadas se eu pedir, mas ele já pode criar tabelas muito interessantes. Eu até fiz um teste. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu deletar essa tabela aqui. Vou deletar aqui no Coda também. Ou no Notion, quer dizer. E eu vou colocar aqui, ó. AI, vamos colocar. Crie uma tabela. E vai em Caps Lock mesmo. Para a organização de processos. Somos um escritório de advocacia. Imagina que você tem um cliente, você precisa criar algumas tabelas, você só escreve, detalha mais um pouquinho, ele vai criar mais ou menos uma tabela assim, você só pega isso e usa. Me dê ideias, por favor. Vamos dar um Enter aí. Cara, olha que legal. Tabela de organização de processos para escritório de advocacia. O processo, o responsável, o prazo e o status. Você pode ver que status aqui, ó, de novo, ele criou com texto, né? Você teria que vir aqui de novo, column type, colocar select, enfim. Mas é bem legal porque ele já te dá uma ideia. Então, esse
essa questão da tabela no Notion é bem interessante, está bem poderoso. Então vamos apagar aqui rapidinho, vamos para nossa próxima comparação. Aliás, eu esqueci de colocar uma coisa aqui, gente. Olha que interessante, eu vou de novo, rapidamente, pegar esse daqui, vou colocar essa tabela dos estados de novo, e eu vou fazer uma coisa que só é possível no Coda, simplesmente porque o Notion não tem. Eu vou criar aqui nessa tabela um campo novo, tá? E olha que interessante, isso daqui não tem no Notion, por isso que eu não vou nem mostrar no Notion. Eu posso vir no tipo de campo dessa tabela, eu posso selecionar aqui embaixo o AI, né, de inteligência artificial. Eu seleciono, essa coluna inteira agora, ela vai ser considerada uma coluna de inteligência artificial e vai fazer para todos os campos aquilo que eu pedi para ela. Isso é muito da hora. Então o que eu vou escrever? Até preparei um texto aqui, ó. Esse texto vai falar o seguinte: eu estou indo para uma viagem através do Brasil. Me ajuda a identificar as atividades principais no estado. Vamos colocar um arroba. Estado. Ele está referenciando, gente, essa coluna aqui, ó. E eu vou dar fill. Ele vai preencher para todas as colunas. Olha que da hora isso. Ele tomou alguns segundos aqui, ó. Eu posso aumentar aqui e pronto. Eu tenho atividades para todos os estados. Olha que da hora aqui. Então você vê o poder. Eu posso até vir aqui também, ó. Posso vir nessa opção aqui e Edit AI. Eu posso editar o que a inteligência artificial está me pedindo. E eu posso também vir aqui nesse Unwrap Text para ele não tentar colocar tudo o texto junto. E daí fica assim, ó. Fica um pouquinho melhor, que eu posso pegar aqui de até diminuir. Se eu quiser ver o texto todo, é só clicar 2 vezes assim, eu vejo o texto todo. Mas olha que legal, então dá para eu fazer o que eu quiser. Se fosse colocar atividade de criança, eu poderia colocar só atividades para criança. Então você pode ver que esse tipo de inteligência artificial está muito mais útil, pelo menos no meu ponto de vista, no Coda, tá bom? Vamos continuar aqui, fazer umas comparações um pouco mais normais, simples, se eu posso dizer assim. Eu vou pegar aqui o meu terceiro exemplo e vou começar de novo aqui, ó. Start with AI. Cria um blog agora no Notion, tá? Cria um blog post contando a história do Brasil. Use entre 1.000 e 2.000 palavras. Quase nenhuma inteligência artificial acaba usando as palavras que a gente pede. A gente tem que pedir para eles processarem melhor isso daí, tá? No caso dessa daqui, ó, se eu dar um Ctrl C, vir aqui Count Word, entrar nesse primeiro aqui que apareceu, vamos dar um Ctrl V. Ele tem 418 palavras. Então eu tinha pedido para ele entre 1.000 e 2.000, ele não coloca. Isso é bem comum, tá? Infelizmente as inteligências artificiais, elas ainda não colocam tudo isso. Eu poderia selecionar e pedir aqui Ask para Improve, para Make Longer. Se eu clicar em Make Longer, ele vai aumentar esse texto. É uma coisa bem comum, tem no ChatGPT isso, acho que você já está bem acostumado. Eu não vou pedir para fazer aqui, porque funciona, tá? Eu só estou comparando o Coda com o Notion. Então, se eu vir aqui para o Coda agora, deixa eu só copiar novamente essa pergunta aqui, ó. Vou colocar aqui e vamos criar um blog post de novo, contendo a história do Brasil, use entre 1.000 e 2.000 palavras. Também não vai usar, provavelmente. E tá aí. Então tá, os dois criaram a história do Brasil. E se a gente vê aqui, provavelmente os dois estão usando o ChatGPT 3.5, tá? Pelo menos eu sei que o Notion estava usando 3.5. O 4 ele ainda é muito caro, a API dele. Mas talvez o Notion esteja usando também outros tipos de inteligências artificiais hoje, outros LLM que eles chamam, né? Depois a gente pode descobrir isso. Então tá aí, os dois têm essas capacidades de criar textos. Se eu clicar aqui, ó, digamos que eu quero melhorar esse parágrafo aqui, eu posso selecionar, clicar em IA, eu posso colocar shorter, que é menor, posso colocar para ficar maior, usar uma linguagem mais simples, ou posso traduzir, ou até posso fazer um resumo. A mesma coisa aqui, gente, eu posso selecionar aqui, ó, AI, eu posso melhorar, corrigir, fazer menor, fazer maior. Então todas essas coisas de texto que só mexem com texto, as duas AIs são muito boas, funcionam, e eu até usaria o ChatGPT direto, depois colocaria o texto aqui.
Eu só uso direto a inteligência artificial no Notion ou no Coda para mexer com texto quando eu estou trabalhando com alguma criação que elas fizeram na hora, ou tô meio que com preguiça de abrir o ChatGPT numa outra aba, faço rapidinho, que não é uma coisa que precisa ser muito elaborada, tá? Mas vale a pena você usar mais o ChatGPT 4, se você tem acesso a ele. Então vamos deletar tudo isso daqui rapidamente. Ok, vamos para a nossa próxima comparação. Eu quero fazer uma comparação simples de texto, vou até copiar esse texto aqui da História do Brasil. Eu vou colar aqui e mostrar uma coisa que tem no Notion que ele pode fazer. Vamos lá, eu posso clicar, aliás, eu posso selecionar tudo isso daqui, Ask AI, tá bom? E posso vir aqui, ó, em Summarize, ele vai fazer um resumo desse texto. E tá pronto o resumo, ele até substitui. Ou eu posso vir aqui, ó, e colocar para Summarize e posso colocar um bloco. O Notion, ele tem alguns blocos que deixam de forma automática para você criar o que você precisa. Mas são blocos que só mexem com texto direto. Por exemplo, esse daqui, se eu colocar, ele vai ficar esse bloco aqui. Eu posso criar uma página que seja um template, que sempre tem isso daqui. Quando eu jogo um texto, eu posso chegar aqui direto e clicar, ó, Generate. Ele vai gerar um summary ou um resumo do que tiver escrito naquela página. E tá aí, o resumo feito. Então, e se eu mudar alguma coisa, eu posso clicar aqui em Update. Esse daqui é simplesmente um bloco que dá para você fazer esse tipo de coisa. O Notion, o Code, aliás, dá para você criar a mesma coisa, mas com um botão. Você clica um botão que você manda ele fazer um summary, um resumo daquele bloco, tá? A gente não vai fazer isso nesse momento, só para ganhar tempo. Mas os dois têm essas funcionalidades. Então, a partir de agora, eu vou usar só o Coda, porque o Coda que tem um pouco mais de coisas. O Notion acabou por aí. Então, se resume em mexer bastante com o texto, né? Melhore, faça mais longo, mais curto. Você seleciona um parágrafo, pede para ele explicar, enfim. Tudo que outros fazem. Ele pode criar alguns blocos, como uma tabela simples, e como tipo um checkbox, ou como o bullet point, né? Aqueles pontinhos, e acabou. O Coda já pode criar tabelas complexas, já pode criar botão que você manda ele fazer algumas coisas, e a gente vai terminar de ver algumas coisas que é legal que pode fazer com o Coda. Então aqui eu vou colocar assim, ó. Vamos lá. Crie uma tabela de review de produtos contendo o e-mail, nome, estado e review do cliente. Me ajude criando alguns rows, que são algumas linhas, né, com conteúdo fake para testes. Vamos ver se ele cria. Tá aí, gente, ó. Ele colocou um e-mail fake, o nome, o estado, inclusive com a abreviação, e com um review fake. Então, nesse momento, eu poderia pedir para ele criar com mais reviews, colocar alguns reviews negativos. Eu vou criar só um a mais aqui. Deixa eu duplicar esse daqui. Vamos colocar John Borten. E vou só escrever um review negativo aqui. Pronto, não gostei do produto, muito ruim. Então só um review negativo. Agora eu vou fazer aquilo que eu já mostrei para você. Eu vou criar uma nova coluna. Ela vai ser uma coluna de inteligência artificial. Mas aqui eu vou pedir para ele categorizar os reviews, se são reviews bons ou ruins. Assim eu não preciso ficar lendo para entender se o review tá bom ou ruim. Vamos colocar aqui então. Então olha só, eu coloquei assim, os reviews, eu vou colocar até o review. Eu fiz um teste aqui, que você está mostrando mais números, mas vamos ver se isso aqui funciona. O review a seguir são de clientes do meu produto. Analise o review e dê uma nota numa escala de 1 a 5. Eu dei um exemplo aqui, aliás, é sempre bom você dar exemplo quando se trata de inteligência artificial. 1, ele odeia o produto, 5, o melhor produto de todos. Mostra apenas um número e o review deve analisar o quê? Vou colocar um arroba. Olha que da hora, gente. Eu posso selecionar o que eu quero que ele reveja. O review. Vamos dar um enter aí. Pronto. Ele deu a nota dos meus reviews. Vou colocar aqui agora. Review. Se eu tivesse 1000 reviews, tá? Ele teria dado aqui 1000 reviews de uma vez. Review nota, vai. Vamos chamar assim. Então você vê que da hora, gente. O que eu posso fazer. Inclusive eu posso vir aqui, ó. Nessas opções, clicar em formato e colocar condition format e colocar isso daqui, ó. Se o review tá muito bom, ele fica numa corzinha mais amarela de estrela, né? Assim.
Então você tem aí um review automático. Imagina que você pode automatizar os seus reviews colocando assim e automaticamente você tem uma nota. Eu tenho um outro tipo de tabela, um outro tipo de coisa que eu achei muito legal, que é para fórmula, por exemplo. Digamos que você quer colocar aqui, você quer só pegar o primeiro nome dessa coluna aqui do cliente, só o primeiro nome. Você pode fazer uma fórmula, certo? Mas você pode pedir para a inteligência artificial fazer isso para você. Eu faria a fórmula, que é muito mais rápido, mas só para você entender que é possível. Eu posso colocar uma coluna de AI e colocar, por favor, mostre apenas o primeiro nome do cliente da coluna, vamos colocar um arroba aqui, da coluna nome, e dá um enter. Tá aí, ele pegou o primeiro nome, esse John Burnett, alguma coisa, ele deu um erro aqui, esse John Burnett aqui, ele falou como é que você pega o primeiro nome usando a coluna do Excel, né? Eu fiz esse teste anteriormente, funcionou para todos bonitinho. Talvez eu tenha que mudar um pouquinho o texto assim para funcionar. Não vou tentar fazer isso só porque o nosso tempo está correndo aqui, mas sabe que eu poderia só melhorar rapidinho o texto e já criar essa coluna para você também funcionando. Então você pode ver que o Coda, ele tá com uma inteligência artificial muito poderosa, vai realmente fazer com que o seu trabalho seja mais rápido, tá? Digamos que você tenha, por exemplo, um texto para extrair informações e colocar numa tabela. Você pode simplesmente pedir, coloca o texto lá, você pede, por favor, extraia as informações desse texto e coloque numa tabela. Então é isso, você pode ver que o Coda, ele tá muito mais poderoso, ele vai realmente facilitar a sua vida e ele tá numa forma que vai ajudar o seu trabalho a ficar mais fácil com o seu cliente e para criar sistemas para micro e pequenos empresários, como eu gosto de citar aqui, né? Então faça isso, vale a pena. Usa o Coda para mexer com tabela. Você pode, um exemplo, né? Eu poderia colocar aqui, ó, uma outra coluna para enviar e-mail baseado no review. Se o cliente colocou um review com nota baixa, eu posso colocar assim, crie um e-mail que vai dar uma promoção para essa pessoa, para ela poder experimentar mais coisas, ou um e-mail agradecendo ela, dependendo de como a nota dela estiver. Aí ele cria esse e-mail e eu crio um botão para enviar um e-mail baseado, né, no review, e eu só clico no e-mail e automaticamente ele já manda. Vale muito a pena você dar uma olhada na inteligência artificial, tanto do Notion quanto no Coda. De novo, só para ficar claro, o Notion eu uso para mexer com documentos, para organizar, até a minha vida na questão de coisas que eu vejo, que eu leio, tudo fica no Notion. Como eu gosto de dizer, que ele é mais fácil para wiki, para informação e tal. Minhas coisas de empresa que eu trabalho ficam no Coda, que usa tabela e tudo. E agora com a inteligência artificial, com certeza vai ficar muito mais fácil. Deixa aí nos comentários o que você acha, fala o que você quer ver, talvez alguma ideia. Dá um joinha, por favor, que ajuda muito esse vídeo, você sabe disso. Manda para alguém, caso você ache que isso aqui foi útil. E é isso, que Deus te abençoe. Até a próxima.